Muito bem, aqui estamos novamente para completar aquilo que eu havia falado. Vou fazer um exercício, o item A da letra 9, da questão 9. Esse, eu estava olhando ali, a questão 10 é muito parecida também, está no mesmo caminho. Então, isso aqui serve também, que eu vou fazer aqui também serve para a questão 10, não é? O que nós vamos fazer? Você tem aqui, qual é a questão? Sabendo que limite de, isso aqui nós não provamos, mas nós já estamos usando. Porque provar eu acho que não é muito... Nós precisamos de ferramenta mais pesada para provar esse limite. Você pode observar fazendo conta na calculadora, né, que quando você cresce os valores de x aqui nessa função, esse se aproxima do número e, que é um número irracional, que é aproximadamente igual a 2,71. Mas é um número irracional, né? Um número que mais aparece na natureza, aparece em todos os fenômenos naturais, fenômenos da medicina, da contabilidade, da economia, enfim, da engenharia. Aparece muito esse número, assim como aparece o número π. Não é? É um mistério, é um dos mistérios da matemática, na verdade. Mas vamos lá. Limite, esse limite é igual a E. Calcule o limite. Então, você vai calcular esse limite. O que você vai fazer aqui? Você tem que observar o seguinte. É muito parecido, não é? Isso é muito parecido. Qual é a diferença? Aqui, ao invés de aparecer 1, aparece 8 aqui. Aí você vai ter que transformar... Eu faço assim, né? Você tem eu acho que tem várias maneiras de fazer. Mas eu penso, eu quero transformar isso em 1 sobre alguma coisa para usar essa informação aqui, tá bom? Então, qual é a maneira que a gente faz para transformar as coisas aqui? Uma mudança de variáveis. Então, vou fazer 8 sobre x ser igual, por exemplo, a 1 sobre u. Para transformar isso aqui a 1 sobre uma variável u. Aí vamos ver o que dá. Se não der certo, volta e tenta de novo, né? Então, vamos lá. 8 sobre x, mudança de variável aqui, tá, gente? Então, 8 sobre x, eu vou querer que seja 1 sobre u, fazendo uma mudança de variáveis. Então, qual é a relação que há entre x e u? Eu vou fazer aqui. 8 multiplicado por u dá 8u. X multiplicado por 1, multiplicando cruzado, dá x, não é? Ou, se você preferir, u é igual a x sobre 8, tá certo? X sobre 8. Então, vamos mudar a variável aqui no limite. Então, veja bem. Então, para mudar a variável, você tem que ver o que acontece com u quando você faz x tender a mais infinito, x crescer infinitamente, né? Então, você vai ter limite, quando u tende a, o que acontece com u? Ora, quando o x cresce infinitamente, o u também vai crescer infinitamente. Vai ser 8 vezes menor, mas ainda vai ser uma coisa muito grande, né? Pensa numa coisa muito grande, cada vez maior. Isso aqui vai crescer infinitamente, ainda que dividido por 8, tá bom? Então, x tendendo a infinito, u também vai tender a infinito, né? A mais infinito. Agora, aqui nesse miolo, no argumento do limite, você vai ter 1, né? Vamos lá, 1 mais, agora 8 sobre x eu chamei de 1 sobre u, né? Para fazer a mudança de variáveis. Então, 8 sobre x eu substituo por 1 sobre u. 1 sobre u. Acontece que aqui em cima tem o x, né? Quanto é que vale o x? X vale 8u. Então, 8u. Opa, já está muito parecido com o limite que a gente quer usar, né? Só tem que tirar esse 8 daqui. Aí o que eu uso? Uso propriedade de exponencial aqui, não é? 8, aqui eu tenho uma base elevada a um produto, vai ser uma base elevada a 1 elevado ao outro, não é? É aquela propriedade assim, a elevado a, vou colocar aqui, xy é igual, um produto aí é a elevado a x elevado a y, ou se você preferir, a elevado a y elevado a x, porque no produto não vai mudar nada, né? X vezes y é a mesma coisa que y vezes x. Então, vou usar essa propriedade aqui no argumento do limite. Então, reescrevendo, limite, quando u tende a mais infinito, aí 1 mais 1 sobre u,
elevado a u, porque eu quero que fique u aqui para ficar parecido ali. 1 sobre x elevado a x. 1 mais 1 sobre x elevado a x. Aqui, 1 mais u sobre 1 sobre u elevado a u, para ficar o mesmo limite. O nome da variável não importa, não é? O nome da variável pode ser qualquer um. Então, vamos lá. Mas isso aqui está elevado a... O argumento aqui está elevado a 8, não é? Pela propriedade de expoente, exponencial. Então, aqui, essa base elevada a u elevado a 8, você multiplica, vai dar 8u, voltando a ser o que era antes. Muito bem. Agora eu vou usar propriedade de limite, né? O limite do produto é igual ao produto dos limites. É assim. Limite de A. Não vou nem colocar aqui embaixo. Vezes B é igual ao limite de A vezes o limite de B, tá bom? Limite do produto é o produto dos limites. Não importa o que tem aqui, é uma coisa x tendendo a qualquer coisa, tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu multiplicar o A, como está ali, 8 vezes, então vai ser limite de A vezes limite A vezes limite A vezes limite de A 8 vezes. Então fica limite de A elevado a 8, tá certo? Propriedade de limite. Então o limite do argumento elevado a 8 é a mesma coisa que o limite do argumento, tudo elevado a 8. É a propriedade que eu vou usar aqui, tá bom? Então aqui eu tenho limite desse miolo aqui elevado a 8, é a mesma coisa que o limite todo, né? O limite todo, 1 mais 1 sobre u elevado a u, o limite todão aqui elevado a 8, tá certo? O que muda é que agora esse limite eu conheço. Esse limite é exatamente o que me foi dado para ser usado. É o limite do 1 sobre 1 mais x elevado a x, quando x tende a infinito. Ó. Limite de 1 sobre 1 mais u elevado a u, quando u tende a infinito. Troque u por x, você vai ter a mesma coisa. E esse limite aqui, dentro do colchete, é igual ao número irracional e, que é a base do logaritmo neperiano. Então, isso tudo aqui é e, tá certo? Esse camarada todo aqui no colchete, tudo aqui no colchete. O colchete todo é E. Então, qual é o resultado? E elevado a 8. Então, isso aqui é igual a E elevado a 8. Essa é a resposta da nossa questão. Então, o limite dessa função aqui é 8. Então, note que o efeito de você colocar um númerozinho aqui, que ele vai aparecer lá no expoente do E. Né? Então, o númerozinho é 1, o expoente é 1. O númerozinho é 8, o expoente aqui é 8. Então, bem coerente, né? Ok, espero que ajude. Tentem fazer. Aí, em todo caso, se tiver dúvida, volte a perguntar, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.